Olá, meus amigos, boa noite. Estamos começando mais um Tadel, hein? Que maravilha, são exatamente 20 horas e eu sei que você está ligado no treinamento avançado de líderes. Muitos amigos, graças a Deus, nossa liderança, várias pessoas estão ligadas no Tadel. Então, nós vamos começar já com uma oração, pedindo para Deus nos treinar. E realmente momentos de dor, momentos de aflições são momentos em que os líderes são bem mais treinados. É como o cachorro quente, né? Você sabe que o cachorro quente, quando aperta o cachorro quente, o que sai do cachorro quente? Sai ketchup, mostarda, batata, sai tudo. Então, quando nós somos apertados, essas coisas, o que tem dentro de nós é o que sai. Então, nos momentos difíceis, quando nós somos apertados, as coisas que tem dentro de nós saem. Isso é bom. Então, nós crescemos em momentos de dificuldades. Muitas vezes, Deus, Ele responde às nossas orações não do jeito que nós queremos, mas Deus sempre responde às nossas orações. É por isso que nós vamos orar nessa noite. Então eu sei que você está aí com seu líder auxiliar, com seu discípulo, com sua discípula, você está aí junto, já ligado com a sua caneta, papel na mão, com seu notebook, com seu computador, você está ligado aí para fazer anotações com a sua Bíblia, para nós crescermos juntos no conhecimento da palavra e no conhecimento de Deus. Vamos falar com Deus agora, é momento de oração. Amado Deus, muito obrigado, porque é o Senhor que está nos dando esse privilégio de estarmos tendo mais um Tadel. É o Senhor que controla todas as coisas, o Senhor que é o Criador de tudo. E em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, nós te pedimos, eu e o presbítero Celso Ricardo, que estamos juntos aqui nesse estúdio, pedimos que o Senhor venha falar conosco, falar com toda a nossa liderança, falar com a Igreja Apostólica Templo Vivo, os pastores, aqueles que cuidam de vidas, aqueles que cuidam de pessoas, que eles nesses momentos venham ter também uma palavra de fé, uma palavra de esperança para aquelas pessoas, para as suas ovelhas. Porque a Bíblia diz no Salmo 81, ó pastor de Israel. Então o Senhor é o pastor do seu povo. O Senhor está preocupado, é o mais interessado no bem-estar das suas ovelhas. E em nome de Jesus pedimos a inspiração, a iluminação do Espírito Santo nessa noite para sermos treinados, motivados, fortalecidos em mais um Tadel, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que maravilha, estamos aqui diante da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo de número 23. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 23. Nós estaremos falando hoje sobre pastores do século 21. Como é o desafio, como será e como está sendo o desafio de pastorear vidas nesse século. Realmente, pastorear vidas não é fácil. Somente com a graça de Deus é que nós conseguimos. Mas é um chamado, é uma vocação. E a capacitação, com certeza, vem do alto, vem de cima, vem de Deus. Então, o nosso tema hoje do nosso Tadel é pastores do século 21. E por falar em pastores, Celso, eu quero mandar um abraço aqui para os nossos amigos. Tem muita gente ligada, tem muita gente aqui ligada no nosso Tadel. O pastor Luciano está de Extrema, já falou, estou aqui ligado, hein, pastor? Eu estava vendo ele agora na live dele, estava falando sobre o plano de salvação. Que coisa maravilhosa, os pastores não estão parados não. Os pastores não estão parados não, estão trabalhando, preocupados com as suas ovelhas, em trazer um alimento e trazer um consolo e um conforto. Então, pastor Luciano, aquele nosso abraço para você que está ligado aqui conosco no nosso Tadel. Também, pastor Jonas, da cidade de Perdões, pastor Jonas está ligado aqui conosco no nosso Tadel aqui de Bragança Paulista, da Igreja Apostólica Templo Vivo Sede. Eu quero mandar também um abraço aqui para o pastor Pedro, a pastora Kelly de Camanducaia, pastor Clinton da cidade de Itapeva, pastor Arão da cidade de Vargem. O pessoal está aí firme na presença do Senhor. Quero mandar também aqui um abraço para o meu amigo sempre vereador Miguel Lopes. O Miguel Lopes é um amigo, só não é Deus, mas é um amigo de todas as horas. Miguel Lopes está sempre com a gente. Na hora que a gente também precisa, é um amigão. Miguel, aquele abraço para você, que está ligado com a gente também aqui no nosso Tadel. Todos podem participar do Tadel, graças a Deus, que bom. Um abraço também para o nosso amigo Danilo, o pastor Danilo está em Cesário Langer agora, foi buscar a sogra. Esse é um pastor de Deus. Ele foi buscar a sogra lá para estar com ele aqui em Bragança, acompanhando a sua esposa que está passando por alguns momentos de enfermidade posterior cura. Então, um abraço para o pastor Danilo, pastora Flávia,
toda a família está participando do Tadel com a gente, e também o pastor Jonatas, ministro de louvor e adoração, pastor da igreja auxiliar, pastor da igreja de Perdões. Pastor Jonatas passou por uma operação, agora já está podendo falar. É isso aí, pastor Jonatas, liguei para você hoje, mas você estava, acho que, ocupado, o telefone não deu para atender, então recebe o nosso abraço aqui, meu e do Celso, para você aí, Jonatas, da cidade de Perdões, você, a Vilma e todos os seus filhos, que são uma grande bênção. Glória a Deus. Quero agradecer, antes de entrar no estudo também, quero agradecer a você que tem mandado a sua contribuição para a igreja. Sabe, a você que eu estou aqui, primeiro por causa da graça maravilhosa de Deus, segundo porque você tem se preocupado com a igreja. Eu estou realmente muito feliz pela sua solidariedade. Você está preocupado com a igreja, e as contribuições têm chegado, as pessoas têm ligado, e você tem se preocupado em manter a igreja. Eu estou aqui porque você contribuiu. Eu pude pagar um Uber, pude estar aqui para pregar o evangelho, treinar a liderança da igreja do Senhor. Muito obrigado a você que tem sido um dizimista fiel, um contribuinte assíduo e generoso da palavra de Deus. Estou orando por você constantemente, para Deus continuar abrindo as portas para você, porque o nosso Deus jamais vai nos desamparar. O povo de Israel, você sabe disso, ele passou muito tempo no deserto, um período muito grande, e naquele tempo não faltou nada. O povo de Israel não faltou comida, não faltou roupa, não faltou saúde, nada faltou para o povo de Deus, porque Deus sempre cuidou do seu povo. A cada dia vinha o maná vinha a cada dia para o povo, como uma demonstração do amor, da graça e da provisão de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida 100 vezes mais a unção da multiplicação sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque nós conseguimos pregar, porque alguém usado por Deus consegue nos manter. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus, por essa provisão, por essa generosidade, por essa fidelidade. Então, um olá para você, agradeço mesmo de todo o coração, um abraço para os líderes de rede, estão ligados aqui, o presbítero Sérgio da Rede Vermelha, o pastor Adilson da Rede Amarela, a pastora Rita da Rede Azul, o pastor Wellington da Rede Branca, eu não quero esquecer de ninguém, mas o pastor Leandro da Rede Marrom, o pastor Leonardo da Rede Verde, todos os pastores das redes estão ligados para o treinamento avançado de líderes. Glórias ao nosso grande Deus, em nome de Jesus. Não quero esquecer de ninguém. Se eu esqueci de você, você sabe que a gente é ser humano, uma hora a gente acaba esquecendo alguma coisa, mas estou procurando lembrar de todo mundo. Um abraço aqui para minha esposa, que também está ligada. Ela está ligada ali junto com a minha filha Ana Laura, estão ligadas também no Tadel. Que maravilha, está todo mundo ali, ó. Pastor, nós estamos juntos na visão da Igreja Apostólica Templo Vivo. Nós vamos ganhar 10% de Bragança Paulista para o Senhor Jesus. Por que 10%? Porque a gente não consegue, né, Celso, ganhar a cidade inteira. Não dá para ganhar a cidade inteira. Existem outras igrejas boas também na cidade, então outras igrejas também vão ganhar outras pessoas, mas nós vamos aí ganhar 10% de Bragança Paulista para Jesus Cristo. Glória a Deus, através dos pequenos grupos, através das células, do discipulado 1 a 1, enfim, através da visão que o Senhor confiou para as nossas vidas. Mas hoje, então vamos lá, meus queridos, para o treinamento. Vamos abrir em Jeremias, eu sei que já está aberto na sua Bíblia, Jeremias no capítulo 23, do 1 até o 4, vamos fazer a leitura. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores, que as apacentem. É com você que Deus está falando aqui agora. Anote, risque aí na sua Bíblia, risque aí, anote aí, olha só. E levantarei sobre elas pastores,
texto. Risca, porque é com você que Deus está falando, no versículo de número 4. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem. Não é as apaucentem, é as apacentem. E nunca mais temerão. Então, bons pastores livram as pessoas do medo. Diz assim: e nunca mais temerão, e nem se assombrarão. Olha só que coisa linda. E nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então, bons pastores também não perdem as ovelhas. Elas não vão faltar. Ah, mas elas não foram no culto esse final de semana. Não, mas elas estão guiadas pelo ouvido. Então, quando o pastor fala, elas sabem que é o pastor delas. Elas ouvem. Então, ovelhas ouvem a voz dos seus pastores. Então, ovelhas, elas são guiadas, meus amigos líderes, meus amigos pastores. Elas são guiadas pelo ouvido. Então, o que acontece? Quando ele diz assim, não falte a célula, ou não falte o culto pela internet, não falte ao Tadel, elas não faltam. E isso não é de uma forma obrigatória, isso não é de uma forma coercitiva, de uma forma imposta. É por amor, porque as ovelhas, elas são amadas pelos seus pastores e elas amam os seus pastores. Então, elas vivem sem medo, sem temor. Verdadeiros pastores lideram pelo amor, e eles lideram e tiram das pessoas e das ovelhas o medo. Isso é muito interessante, isso é muito forte. Então nós estamos numa época que há necessidade de pastores. Eu não cheguei lá ainda, mas eu desejo ser um bom pastor. Eu desejo melhorar e aprimorar meu pastorado. Por isso que a lição de hoje do nosso Tadel é pastores do século 21. Como pastorear eficientemente, como pastorear eficazmente nessa época. É preciso. As ovelhas estão carentes, muitas delas estão com medo, muitas delas estão realmente temerosas. E eu quero ler de novo, porque nós estamos num treinamento, o versículo de número 4, que realmente, na verdade, falou até comigo, enquanto eu estou lendo agora. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E ela penetra até alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando a gente lê a Bíblia, ela entra dentro da gente e ela produz uma mudança. Então veja, esse versículo agora, ele se tornou rema para mim. Ele entrou no meu coração e eu sei que também ele está entrando no seu. Diz assim em Jeremias 23, versículo 4. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Que coisa interessante. Muito bem. Então veja, isso é muito interessante. Então, nós precisamos, eu e você, saber que quando Deus fala no livro de Jeremias sobre pastores, isso é muito interessante. Eu estava vendo o governador do estado falar no dia 20, eu achei muito interessante, pelo seu discurso, ele mostrou uma preocupação com as pessoas. Eu falei, nossa, isso é interessante. E realmente isso, porque quando Jeremias ele fala sobre pastores, na ótica de Deus, o que Deus está querendo falar nesse texto? Ele não está falando somente com guia de pessoas cristãs ou religiosas, que seja. Quando Deus fala sobre pastores aqui nesse texto, aqui em Jeremias, ele está se referindo a governantes, ele está se referindo a sacerdotes, ele está se referindo a juízes, ele está se referindo a pastores, líderes, profetas. Ele está falando sobre líderes do povo. Então, os pastores são aquelas pessoas responsáveis em guiar pessoas. Pastores são pessoas que guiam pessoas, são líderes que guiam pessoas, que se interessam por pessoas, que desejam o bem das pessoas, que fazem o bem para as pessoas, que eles orientam pessoas. Então, quando Deus fala aqui em Jeremias, ele não fala só com líderes eclesiásticos, ele fala com governantes, ele fala com sacerdotes, juízes, ele fala com professores, ele fala com profetas, ele fala com lideranças, sacerdotes. Então é muito interessante. Então Deus vê essas pessoas como pastores, como líderes do povo. Então, o que a gente aprende com a Bíblia, meus amados, meus amigos? Que um líder é uma pessoa que ele faz o bem, não importa quem. Nós sabemos, estamos firmes com a nossa fé. A nossa fé é cristocêntrica. Nós amamos a Jesus. Ele é o nosso Deus. Nós pregamos a Jesus como Senhor. Só que nós devemos fazer o bem a todos.
A liderança é chamada por Deus para fazer o bem, não importa quem. Nós precisamos fazer o bem. Precisamos, muitas vezes, você como líder, você pensa assim, porque eu já pensei, puxa vida, eu faço bem para essa pessoa, ela é ingrata. Eu faço bem para essa pessoa, ela não me retribui. Eu faço bem para essa pessoa, mas ela não se preocupa comigo. Eu faço bem para essa pessoa, mas ela me vira as costas, me dá as costas. Mas é um erro meu. Por quê? Porque o líder, ele é chamado para fazer o bem, não importa quem. Sabe por quê? Porque na verdade Deus, ele recompensa o líder. Quando o líder, ele faz o bem, não importa quem, o próprio Deus, ele recompensa essa pessoa. Você entende o que eu estou falando? Isso é muito importante. Então, eu e você somos chamados a pastorear, a fazer o bem, não importa quem. Nós precisamos ter o coração de Deus, pedir para Deus dar-nos um coração de pastores, para guiar e conduzir o rebanho, e tirar deles todo o medo, e tirar deles todo assombro, e tirar deles todo o mal. Então o Senhor Deus, nesse Tadel, ele vai nos dar uma unção de coragem, uma unção de ousadia. Paulo, ele estava treinando o seu líder chamado Timóteo. Timóteo foi o filho espiritual de Paulo. E um dos conselhos que Paulo deu para Timóteo foi assim: Timóteo, para você liderar o povo, você tem que ter coragem. Deus, Timóteo, não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de temor. Mas Deus, Timóteo, nos deu um espírito de coragem, um espírito de força, um espírito de fé. Então, o que nós precisamos nesse período, como disse o pastor Eibe, um pastor muito abençoado dessa nação, o idealizador do MDA, é o seguinte: nós precisamos de um espírito de fé. E Paulo estava fazendo certinho, ele estava fazendo o que diz Jeremias 23:4. Ele estava ensinando Timóteo a tirar o assombro do coração do povo, a tirar o medo do coração do povo. Por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de medo. E verdadeiros pastores, eles tiram o assombro, eles tiram o medo do coração das pessoas. Que coisa maravilhosa. Então, nós vamos ver alguns fatores agora que fazem com que nós consigamos pastorear as pessoas nesse século 21. Meios atuais, meios eficazes que ajudam-nos a melhor pastorear o povo. Existe uma frase no nosso mundo que diz, é uma frase que tem sentido, diz assim que pai não é quem faz, pai é quem cuida. E é verdade, porque pastores cuidam do povo. Então pai não é quem faz o filho, pai é quem cuida do filho. Nós temos que ter corações de pais espirituais. Não é só fazer o filho, é cuidar. Então os pastores, eles cuidam dos seus filhos espirituais. Então esse é o meu desafio. Esse é o seu desafio. É cuidar dos nossos filhos espirituais. Então, nós vamos ver aqui nessa noite, no nosso Tadel, 5 formas. Você tem aí a oportunidade já de pegar a caneta aí, pegar um papel, um caderno, já anotar. 5 formas de pastorear atualmente, eficazmente, as ovelhas. Então, nós vamos então para a primeira. Você pode abrir a sua Bíblia, no 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 11 e versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12. A primeira forma eficaz do pastor do século 21 de pastorear eficazmente as ovelhas. 1 Timóteo, capítulo de número 2, 11 e 12. Vamos lá achar na sua Bíblia. Você pode, no seu celular também, você já vai lá, vai clicando e você já vai achar 1 Timóteo, que é o discípulo do apóstolo Paulo, que Paulo falou para ele que ele não devia ter um espírito de medo. Então você percebe que uma característica de um bom líder, um bom pastor, um bom líder de célula, um bom líder de rede é coragem. É coragem. É coragem. Isso é muito importante. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. E eu vou falar para você sobre um líder de célula corajoso agora. Enquanto você vai abrindo, eu vou contar para você uma história. Diz que estavam 20 pessoas reunidas numa caverna. Estavam 20 pessoas reunidas numa caverna. Muito bem. Tudo bem. Tá bom, Celso. Obrigado. O Celso me deu um toque aqui interessante.
o povo, se vocês querem participar, né, do Tadel, tá muito bom. É que eu tô empolgado, você sabe que um dos meus problemas é esse, eu fico empolgado. Eu não entendi. E tá, então você pode mandar, você pode fazer a sua pergunta que a gente vai responder. O Celso falou, calma, Lima, não tem pressa, nós estamos aqui, quase que ele falou assim, o estúdio é nosso. Então, é o seguinte, faça a sua pergunta, tá, que a gente vai procurar responder. Se eu não souber, a gente vai trazer, vai pesquisar, nós podemos trazer no próximo Tadel. Mas, se nós soubermos, vamos responder hoje para você. Faça a sua pergunta que nós vamos responder. Realmente, Celso, você falou certo, porque tem várias perguntas que as pessoas nos fazem e que a gente precisa esclarecer no Tadel. É verdade que, principalmente nesse momento aí de questionamentos aí de enfermidades e tudo mais. Muito bem, faça a sua pergunta que nós vamos responder. O Celso está ligado, nós estamos também. Mas eu vou contar para você uma história então, que estavam ali 20 cristãos reunidos numa reunião, estavam ali numa caverna, e daqui a pouco estavam orando, cantando, chegaram dois soldados armados e já chegaram, e o primeiro policial já atirou para cima, pá, já saíram 10 correndo. Aí o outro já pegou e disse, ó, vamos falar já quem é cristão aí, porque eu vou já engatilhar minha arma. Já saíram mais 3 correndo. Ficaram só, na verdade ali 10, saíram 10, ficaram só 10, saíram mais 3, ficaram só 7. Ficaram 7 ali. Falou, anda logo que a gente tem pressa. Eu vou começar a atirar aqui, confessa logo quem que é cristão ali. Eu vou dar a última chance. Nessa que ficaram 7, 2 saíram correndo então, mas 2 saíram, ficaram só 5. Aí então o líder daquele grupo olhou para os demais, para os outros 4, olhou assim, de um lado do outro, olhou, todos entenderam, acenaram com a cabeça. Então o líder falou assim, olha, pode atirar, todos estamos aqui, pode começar a atirar, todos somos cristãos, todos somos cristãos. Então o soldado ajoelhou junto com o outro, colocaram as armas no chão e disseram, vamos orar, a paz do Senhor, nós também somos cristãos, nós só queríamos saber a fé dos demais que estavam junto com vocês, queríamos ver a coragem deles, porque vi que vocês são realmente cristãos e vocês são realmente corajosos. Que coisa interessante. São nos momentos de perseguição que se conhece o verdadeiro cristão. Na verdade, meus lindos amigos, isso é um treinamento de liderança e a gente tem que abrir o coração e falar a verdade. Na verdade, nós do Brasil estávamos precisando disso. Nós estávamos precisando disso. Estávamos precisando de uma perseguição para fortalecer um pouco mais a nossa fé. E, na verdade, sempre que a perseguição veio à igreja, isso está registrado na Bíblia, e a Bíblia é infalível, a igreja cresceu. Não vai ser agora que vai ser diferente, não é agora que vai ser diferente. E eu vou contar uma coisa para você, uma frase bem popular, não vulgar, popular. O cristão é como o omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Então, na verdade, nós vamos acabar crescendo muito mais e glorificando o nosso Deus. Muito bem, faça a sua pergunta então, se você quiser, venha participar conosco aqui no nosso canal, tá certo? Muito bem, então vamos para a primeira forma de pastorear pessoas no século 21. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12. Estou aqui em João, Pedro, eu vou chegar perto de Hebreus, estou chegando perto de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. Estou em Tito já. 1 Timóteo, cheguei. Capítulo 2, 11 e 12. Diz assim. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Puxa, pastor, você já começou com essa? Calma, eu vou explicar. Você não precisa ficar apavorado. É que, na verdade, as reuniões, Paulo está falando do culto público. É que as reuniões daquela época aconteciam nas casas. Então, Paulo está falando da ordem no culto. Ele não está inibindo a mulher, está contra a mulher, o machismo contra a mulher, não é isso. É que para que houvesse ordem no culto. O que eu quero trazer dessa lição? Que o culto na casa é uma forma eficaz de cuidar das ovelhas. Agora eu quero que você abra comigo em 3 João. Não é o Evangelho de João, é as cartas de João, pertinho do Apocalipse. É o vizinho do Apocalipse. Então você pode abrir comigo para você ver que coisa interessante. 3 João é o vizinho do Apocalipse.
Tem a 1 João, depois tem a 2 João e depois a 3 João. Veja só que coisa interessante. 3 João, versos 9 e versos 10. 3 João, versos 9 e 10. Olha que interessante. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Puxa, que coisa é essa? Será que a Bíblia está ensinando o cristão a ser mal educado e não receber ninguém em casa? Será que naquela época já existia o coronavírus, que não podia receber ninguém em casa e nem abraçar? Não, não é isso. É que as reuniões naquela época aconteciam na casa. E às vezes chegava um falso profeta, e ele chegava dentro da casa, da célula e do grupo familiar, e começava a ensinar coisa errada. Então o supervisor, que no caso aqui é João, disse: não receba o falso ensinador, o falso profeta na casa. Por quê? Porque ele vai ensinar errado e vai prejudicar o rebanho. O que eu quero trazer da primeira forma eficaz de um pastor do século 21 é você fazer reuniões nas casas. Porque a igreja primitiva, logo no início, eles tinham um rebanho muito grande. Por quê? Porque eles faziam reuniões eficazes nas casas. 15, 18, 20, 7, 6, 5, 3, 8, 7, 11, 12 pessoas na casa. E isso é uma forma muito eficiente de consolidar, de guardar o rebanho e de fortalecer as pessoas e ganhar almas para Deus. Vamos para a segunda coisa. Você entendeu essa parte? Você anotou aí? Você registrou? Porque de repente você pode até passar isso para outras pessoas. Você pode passar esse estudo para os seus discípulos. Você pode passar online para os seus discípulos e também. Então veja bem, nós vamos agora para a segunda forma. Isso está em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Por sermos uma igreja apostólica, nós sempre pegamos estudos do livro de Atos, porque é fantástico. Então, Atos capítulo 12, Atos capítulo 12, versículo 12. Atos capítulo 12, versículo 12. O livro de Atos, capítulo 12, versículo 12. Olha que interessante. É uma forma eficaz de pastorear pessoas no século 21. Então, Atos 12, versículo de número 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, intercedendo pelo rebanho. Ali muitas pessoas estavam na casa de Maria, a mãe de Marcos, o evangelista possivelmente, e eles estavam ali orando juntos pelo rebanho. Inclusive estavam orando pelo líder do rebanho, estavam orando por Pedro, que estava também preso, estava também fechado. Eles estavam fechados numa casa e Pedro estava fechado numa prisão. E todos estavam aqui orando. Então veja, eles estavam pastoreando uns aos outros dentro de uma casa, orando uns pelos outros. Então nós podemos cobrir uns aos outros através da oração, da intercessão. Lindos amigos, lindos líderes, o ministério da intercessão é de fundamental importância nesta hora. Você sabe que nos momentos de perseguição, veja bem, o púlpito agora, nesse momento, não pode ser usado. Mas muitos outros ministérios da igreja, como comunicação, intercessão, podem ser usados. Então veja como nós podemos usar os nossos dons para Deus. Você, intercessor, vai usar mais agora o seu ministério, intercedendo pelo rebanho, cobrindo o rebanho com oração. Que coisa maravilhosa. Veja Atos capítulo 2, versículo 5. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo de número 5. Veja comigo, Atos capítulo 12, versículo de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. É a famosa
oração de intercessão, se colocar na brecha, se colocar no lugar de outra pessoa, orar por alguém. Veja como todos nós podemos trabalhar, desenvolver o ministério da intercessão. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você como líder, já orou por alguém hoje? Isso é muito importante. Você como líder de célula, já orou pelo seu povo hoje? Você como líder de rede, já orou pelo seu povo hoje? Você como pastor de igreja, como pastor de rede, já orou pelo seu povo hoje? Você pode pastorear o seu povo intercedendo constantemente por eles. Por quê? Porque enquanto você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. Agora nós temos uma terceira forma muito importante do pastor do século 21. Nós vamos abrir agora em primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 11. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 11, vamos ver outra forma muito eficaz e importante, atual até, de pastorearmos as pessoas. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 11. Que interessante, não é? Muito bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Você já achou aí? Muito bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos. Que coisa interessante. Paulo era realmente um pai espiritual. O que ele está fazendo aqui? Paulo está mandando uma carta para os seus filhos espirituais em Tessalônica. Paulo precisou sair correndo dessa cidade por causa da perseguição. Alguns estudiosos dizem que essa carta foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja. Outros dizem que foi Gálatas. Enfim, não vai dar tempo para a gente discutir agora. Inclusive, discussão não vai ajudar em nada. Mas eu quero ficar com aqueles que dizem que a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu foi 1 Tessalonicenses. Ele saiu correndo e perseguido de Tessalônica e deixou vários frutinhos ali, vários irmãos nas casas, e eles precisavam de alimento, precisavam de pastoreio, precisavam de ajuda. O que fez o apóstolo Paulo? Mandou uma carta para consolidá-los. Não os deixou sozinhos no momento da perseguição. Esse é um coração de pastor. Você pode mandar um áudio para os seus discípulos. Você pode mandar uma carta para eles. Você pode cuidar deles. Isso é uma forma eficaz de pastorear as ovelhas, de pastorear as pessoas. É uma forma carinhosa, é uma forma dedicada de cuidar das pessoas. Uma carta. Que coisa linda, um áudio, uma mensagem. Isso é muito importante. Vejamos agora a quarta forma. São 5. Nós já estamos na quarta. Nós vamos ver agora a quarta forma de pastorear, de pastores eficazes do século 21. Atos, olha só. Voltamos em Atos novamente. Atos capítulo 1, versículo de número 1. Na verdade, gente, esse pessoal de Atos dos Apóstolos são os caras em crescimento e consolidação de igreja, viu? Atos dos Apóstolos, esses são os caras. Você vai ver um camarada agora que entendia muito de consolidar vidas. Melhor que ele, só Barnabé. Porque o camarada entendia. Então vamos ver quem é esse camarada. Atos, no capítulo 1, no versículo 1. Você já abriu aí sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 1? Fiz o meu primeiro tratado, ó Teófilo. Primeiro, vamos analisar. Fiz o meu primeiro tratado. O que é tratado? Tratado é livro. Então Lucas está falando, eu fiz o primeiro livro. Para quem? Para Teófilo. Timóteo não. Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Então, ou seja, o Teófilo aqui é um novo convertido, um romano. E Lucas, que escreveu Atos, para quem? Para ele. Ele está mandando um livro para ele, para firmá-lo. Porque Teófilo tinha dúvidas, e todo novo convertido tem dúvidas a respeito da fé. E ele não quer perder esse novo convertido, esse excelentíssimo
Teófilo, ele quer esclarecê-lo, ele quer ajudá-lo na fé, ele não quer perder essa vida preciosa. Que os pastores, principalmente agora, que nós precisamos, o templo, nós precisamos provisoriamente fechar os templos, a gente fica preocupado, e agora o povo? E agora as pessoas? O que a gente vai fazer? Nós não podemos perder as ovelhas. Mas o Lucas nos dá aqui uma deixa tremenda. Ele mandou um livro para Teófilo. O que é isso? Literatura, meus amigos. As seitas fazem bom uso dela. É uma arma poderosa para cuidar do rebanho. É uma arma poderosa para cuidar das vidas. Então, através da literatura, da doação de Bíblias, da doação de livros, você pode cuidar das pessoas. Elas podem ler a Bíblia em suas casas. Elas podem ler um bom livro no momento de tranquilidade. A literatura. Esses dias um discípulo, todo animado, ele chegou: olha, pastor, eu estou com um livro aqui que eu ganhei de fulano. Eu fui ler o livro, falei: joga isso fora, filho. Isso aí é um livro de um falso profeta, isso é perigoso. Esse livro fala que o Espírito Santo não é Deus. Esse livro fala que o Espírito Santo é um vento. E que o Espírito Santo não é Deus coisa nenhuma. Joga fora. Nossa, mas é tão bonito. É bonito, mas não é de Deus. Joga fora esse livro. Ele não conhecia, ele não sabia. Mas a seita já estava mandando um livro na mão do novo convertido, do discípulo amado. Então veja, a literatura é uma arma muito poderosa. Então você pode dar livros ou indicar livros que você já leu. Porque não vai indicar livro que você não leu. A pessoa compra lá no catálogo um livro lá e baratinho, mas se você não leu, você pode indicar algo ruim para a pessoa. Então tem que ser um livro que você já leu, que você sabe que é bíblico e que você gostou, e a pessoa vai ser edificada. Então, através da literatura, você pode pastorear as suas ovelhas. Você pode pastorear o povo. Por isso, meu querido líder, meu querido amigo, meu querido pastor, nós temos que ser leitores vorazes. Temos que ser leitores assíduos. Precisamos ler bastante, porque nós conseguimos, através da leitura e da literatura, pastorear os nossos discípulos, as ovelhas do Senhor Jesus. Por isso que todo bom líder é um leitor. Porque se ele não ler, ele não vai ser líder de grandes pessoas. Se ele não for um leitor, não é isso eu falo, não é no intuito de humilhar ninguém. É porque você pode ver que todas as pessoas, todo líder que pastoreia muitas pessoas, ele é muito leitor, ele é muito. Porque ele tem argumentos, ele tem conteúdo, ele sabe falar, e é no sentido assim que ele sabe ajudar as pessoas. Porque ele lê, ele estuda, ele é um leitor voraz, ele come livros, ele estuda a Bíblia, ele faz cursos, ele se atualiza para ajudar as pessoas. Não é porque ele quer ser o cara, porque ele quer estudar e ser melhor que os outros e arrotar no rosto das pessoas. Inclusive não pode. Quando você for tossir agora tem que colocar a mão na boca, porque senão, olha o corona. Você tem que colocar a mão na boca e senão pode atacar as pessoas. Então você tem que tossir com a mão na boca. Lavar sempre as mãos constantemente. Tomar banho sempre, bastante banho. Tomar bastante água. São as precauções do Ministério da Saúde. A gente tem que obedecer para o nosso próprio bem. Inclusive, toda ordem que é dada, isso é uma lei de liderança. Toda ordem que é dada visa o bem do liderado, não é o mal dele. Então, lavando as mãos. Você que é um cara rico, você está me vendo, de repente você é um cara rico, você pega muito em dinheiro, então você tem que lavar as mãos bastante. Tem que lavar bastante as mãos, tá certo? E se cuidar, tá certo? Muito bem. Então, inclusive, eu fiquei contente, Celso, com muitos líderes nossos de células, o que eles fizeram? As pessoas idosas, olha, nem venha na célula, falaram. Gostei, gente inteligente. Olha, você que é idoso, não precisa vir na célula essa semana. Fique em casa, a gente vai ligar para você, a gente vai orar por você. Pode ficar em casa, você que é idoso. Quer dizer, é gente inteligente. O líder é uma pessoa inteligente. Isso é muito importante. Glória a Deus por isso, porque é Ele que dá inteligência para nós. Ele é muito bom. Glória a Deus por isso. Você entendeu o que eu estou falando, não é verdade? Então, querido, é muito importante a literatura. Teófilo recebeu no mínimo 2 livros de Lucas. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Agora, imagina que líder que não foi Teófilo, gente. Teófilo, né? Timóteo. Eu estou tão meio empolgado que eu estou confundindo Teófilo com Timóteo, Timóteo com Teófilo, Teófilo com Timóteo. Não, mas na verdade é Teófilo. Agora imagina comigo que líder que não foi Teófilo recebeu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos
Meu Deus. Então, que lição nós aprendemos disso? Invista nos seus liderados. Doe livros a eles. Indique livros para eles. Deixe-os flagrá-lo lendo um livro, um bom livro. Diz que o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, quando ele estava morto, ele foi pego na sua casa, foram buscar o seu corpo, pegaram o seu corpo. Quando tiraram o travesseiro dele, embaixo do travesseiro dele tinha um livro. Ele morreu lendo. Que coisa interessante. Quando Paulo, antes da sua morte, o apóstolo Paulo, antes de morrer, ele pede que traga para ele a capa e os livros que estavam com outras pessoas, que ele pediu os livros, ele queria morrer lendo. Então é muito importante. Nós precisamos ler, precisamos aprender, porque quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Então a nossa vida é uma vida de constante aprendizado. Nesse problema mesmo, nessas crises, eu mesmo percebi como a gente é ignorante, como eu sou ignorante, como eu preciso aprender, como a gente erra, Eu soube que o Dr. David Young-Cho precisou pedir perdão para a Coreia, porque ele mesmo errou em situações agora do coronavírus, um homem como ele, para você ver como nós somos ignorantes, como nós erramos, como nós precisamos aprender. Como nós, como líderes, precisamos de Deus e precisamos crescer no aprendizado, precisamos abrir a nossa mente, precisamos aprender uns com os outros e precisamos ter humildade para aprender. Todos nós precisamos aprender. E a vida é uma escola e as situações nos levam a crescer, nos levam a aprender. Então, a vida de liderança é essa, uma vida de contínuo aprendizado. Contínuo. Então é isso, meu querido. E antes de ir para o quinto ponto, é isso que eu quero falar para você. Literatura, livros. Olha, todo bom líder, ele tem uma enciclopédia, uma mini biblioteca na sua casa. Ele vai juntando a sua biblioteca, um livro esse mês, depois outro mês ele compra um livro. Outro mês ele compra um livro e vai fazendo ali a sua biblioteca e vai lendo, e vai aprendendo, e vai melhorando. Você está entendendo? Isso é muito importante. Agora, a última coisa que nós queremos falar hoje no nosso Tadel, sobre forma eficiente de pastorear no século XXI. A quinta forma são os meios tecnológicos. Muito importante. O Irã é um país em que a igreja está crescendo muito ultimamente. Talvez alguns estudiosos tenham dito que a forma que a igreja que mais tem crescido agora, atualmente, é no Irã. Eles estão estudando, por exemplo, existe a média de 1000 conversões mensais no Irã. Eles estão fazendo cursos online, cursos pela internet de teologia básica, salvação, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas. Então eles estão fazendo cursos básicos, vamos dizer, escola de treinamento pela internet. Muitas conversões e até batismo com o Espírito Santo no Irã pela internet. Você acredita? Eu acredito, é verdade. Porque eles não podem ter templos lá. Então, eles estão estudando, as pessoas estão famintas por Deus. Então, no Irã, 1000 pessoas se convertendo à média por mês. Pela internet, estudando teologia básica. Eles fazem o curso, respondem para os seus líderes. E uns começam a perguntar sobre o Espírito Santo, quando de repente começam a falar em línguas dentro das suas casas e o curso teológico perde o controle. Que coisa, não? Então, existem formas poderosas hoje de pastorear. Então, Deus está no controle de todas as coisas. E eu estou aprendendo algo importante. Eu estou aprendendo isso. Que a igreja não é minha, eu não tenho igreja. Eu sou um servo. Eu estava lendo Judas essa semana. Não Judas que traiu Jesus. Não. Estava lendo Judas, o irmão de Jesus, que se converteu. O Judas, que é uma página da Bíblia antes do Apocalipse. O Judas, o irmão de Jesus. Eu estava lendo e ele começa a carta dele assim. Judas, servo de Jesus Cristo. Então nós somos servos de Jesus Cristo, só isso. Nós somos servos de Jesus Cristo, só isso. A igreja não é nossa, nós não temos igreja. Nós não temos igreja, eu não tenho igreja. Nós somos servos de Deus. Então a igreja é dele, ele está no controle de tudo. Ele tem a igreja, ele que morreu pela igreja. Então a igreja é dele. Então é muito importante isso, nós entendemos isso. Então ele está no controle de tudo. E aí nós
Existem muitas formas poderosas de pastorear. Pela internet hoje, você pode, por exemplo, pelo WhatsApp, você pode pastorear pessoas. Você pode pastorear pessoas pelo Facebook. Você pode pastorear pessoas pelo Instagram. Você pode pastorear pessoas pelo Zoom. Você pode pastorear pessoas pelo vídeo conferência em grupo. Você pode pastorear pessoas pelos telefonemas. Você pode pastorear pessoas pelas lives. São formas de assistência coletiva e também personalizadas. Através dos telefones e mensagens podem ser formas personalizadas. E as outras formas são formas coletivas de pastoreio. É lógico, as formas mais eficientes, muito mais. É a visita pessoal, é evidente. Não é lógico? A pregação de púlpito é muito poderosa. O aconselhamento é muito forte. A cura interior é muito forte. O discipulado 1 a 1 é muito poderoso. Só que existem muitas outras formas de pastorear. Existem muitas formas. Eu pensava antigamente, muitas pessoas pensam até hoje, que pastorear é você alugar um salão ali, colocar um púlpito e começar a pregar. Não, isso pode ser uma forma, mas não é tudo. Existe muito mais coisas. Existem formas coletivas de pastoreio, existem formas individuais de pastoreio, existe o púlpito que é insubstituível. Existe o discipulado individual, 1 a 1, que é algo fantástico, que treina líderes. Então o que nós precisamos fazer? Isso é um treinamento, não é? O nosso Tadel. Nós precisamos fazer o que nós falamos há pouco. Aprender todos os dias. Precisamos aprender, precisamos abrir a nossa mente. Porque às vezes a gente coloca Deus, eu já fiz isso muitas vezes, e ainda faço, e eu preciso mudar. Às vezes eu coloco Deus numa caixinha, e Deus não é isso. Deus ele está acima de... Deus é soberano, Deus está acima de todos. Deus é transcendental. Isso significa que Ele é acima de todos. E Deus é imanente, ou seja, Deus está presente também. Deus é pessoal. Então, ao mesmo tempo que Ele é nosso amigão, Ele está com a gente. Ele está pertinho da gente. Ele não está longe de nós, não. Mas Ele é transcendental, ou seja, Ele está acima. Ele é muito grande, Ele é muito poderoso. Então, eu é que preciso mudar. Está escrito em Malaquias 3:6, não é 3:10, é 3:6. Está escrito assim: porém eu, Senhor, não mudo. Então, se Deus não muda, quem tem que mudar sou eu. Então eu sou disposto a mudar, eu quero mudar. Eu quero ser diferente, eu preciso mudar. Eu quero mudar, como líder eu preciso mudar. Por quê? Porque eu vou alcançar para Deus muito mais pessoas. Eu vou alcançar para Deus muito mais gente. Se eu mudar, eu vou alcançar muito mais pessoas para Deus. Agora, se eu colocar Deus dentro de uma caixinha, eu não vou alcançar pessoas para Deus. Eu vou simplesmente regredir. Então, nós não podemos regredir. Nós somos líderes. Nós guiamos pessoas. Nós guiamos um povo. Eles esperam líderes seguros. Eles esperam líderes fortes. Eles esperam líderes que saibam o que querem. Então, aqui é a nossa hora de buscarmos o nosso Deus, de estarmos animados, de pastorearmos com eficiência e fazermos a vontade de Deus. Muito bem, eu quero, antes de encerrar esse Tadel, Celso, o pessoal parece que ficou receoso, não quis fazer pergunta nenhuma. E aí, agora que eu me animei, que eu queria responder, pelo menos, se alguém perguntasse a minha idade, eu ia falar para a pessoa não quis nem perguntar. Então, tudo bem. Dá tempo? O pessoal está atento. Então, graças a Deus por isso, então já me deu esperança. Já me deu esperança. Então vamos concluir aqui. E nós vamos concluir, vamos recapitular. Para fixar. Zilda Carvalho, Paulo Moraes, Michele Carvalho Ribeiro, Reginaldo, Paulo Corban é o pastor Paulo, acho. Pastor Paulo. Carlão? O Diácono Carlos. Pastor Paulo Carvalho, a pastora Rita, a pastora Elisângela, o pessoal tá ligado, hein? Adilson, pastor Adilson da Rede Amarela. Quem? Poxa, esse camarada acho que é da Itália, não é não? Bortarelli, mas esse saiu vivo, graças a Deus, esse aí é bom. O Ted Fagundes é o líder da Rede Vermelha.
Tá bem, graças a Deus, nós amamos todos vocês. É isso aí, gente. Vamos fazer a obra de Deus em nome de Jesus. E nós vamos recapitular, presbítero Celso. Obrigado mais uma vez por estar nos ajudando. Deus preparou você para esta hora para estar junto com a gente, Celso. Muito obrigado de coração. Esse é o seu ministério, um ministério poderoso de comunicação, que ajuda tantas pessoas. O galardão que nós vamos receber no céu, o seu vai ser maior. Cada um vai ter o seu galardão, né, Celso? Cada um tem o seu galardão por fazermos a obra do Senhor. Aleluia. Graças a Deus, então. Então, queridos, para pastorear, todos nós estamos aprendendo, nós precisamos, primeiro, precisamos ir para as casas. Casas é fatal, é muito importante, é primordial e eficiente. Oi? Pastor Leandro também, tá? Aí, isso, Rede Marrom, tá ligado a Rede Marrom também aqui no nosso Tadel. O pessoal falou, não, pastor, eu estou no Tadel. Vocês não vão faltar no Tadel, não? Não vão faltar no Tadel. Muito bem. Também temos aqui a intercessão pelo povo, isso é importantíssimo, orar pelo povo é de fundamental importância. Também mandaram uma mensagem, um áudio e tá ligado para pastorear o povo. Também a literatura, livros e tal, bíblias é muito importante. E também o pastoreio pela internet, uma mensagem, enfim, um contato, enfim, você sabe muito bem disso. Muito bem, obrigado a todos que estão ligados ao nosso Tadel, que Deus venha usar tudo isso para a glória dele mesmo. Que Deus venha usar tudo isso para nos treinar e nos animar para fazer a obra do Senhor. Eu vou contar só um testemunho para você, para encerrar. Esses dias eu estava meio desanimado, meio chateado com as coisas pessoais. Todo mundo tem problemas e eu estava chateado. Mas eu recebi um telefonema de um amigo meu, o pastor Edilson, da Igreja Vida e Adoração. E ele me ligou para mim e tal, benção e tal, o jeito dele tão amoroso. Aquela ligação me animou tanto, gente. Me animou tanto. Falei, puxa vida, que pastor amoroso, rapaz. Ele é meu amigo, ele é meu discípulo, eu sou discipulador dele. Mas ele me ligou. E aí, benção e tal, não sei o quê. Gente, na verdade, ele me pastoreou naquela hora. Aquela ligação me levantou. Aquela ligação me deu ânimo. Eu falei, tá vendo? Ele está me ajudando, ele precisa também de mim, eu sou discipulador dele, preciso ajudar a ele, mas na verdade ele que está me ajudando, então eu vou me levantar, vou me animar e vou pregar e vou fazer a obra de Deus. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da igreja, e nós precisamos estar orando uns pelos outros, vamos ligar uns para os outros, vamos mandar mensagens para os outros, vamos animar uns para os outros, não vamos estar brigando uns com os outros que não compensa, vamos fazer a obra do Senhor, tá bom? Então eu quero orar agora. João Miguel? O João Miguel, tá ligado, João Miguel, é o seguinte, você vai para a nossa Kids da sede agora, hein, João Miguel? Você vai para a Kids da sede, vai trabalhar com a gente. O Joãozinho é top. O João é maravilha. Muito bem. Tem mais alguém, Celso, que está aí? Perdões está junto e misturado. Pastora Clélia. Pastora Clélia é nosso socorro. Quando eu preciso de alguma coisa, força, a pastora Clélia já fala, passa aqui que eu vou te ajudar, pastor. Não é você, pastor Rodrigo, você, meu. Eu te contava, viu, pastor Rodrigo, olha, eu amo a sua vida, você sabe disso, hein, meu. Para com isso, você vai me deixar acanhado aqui. E é o seguinte, a gente se fala nessa semana aí. Um beijão para você, pastor, te amo sim, você é um grande amigo, tá bom? Muito obrigado por tudo. E tem então, o que mais? Tem mais alguém que eu quero mandar um abraço? Carlos Eduardo Perdões. Pastor Eduardo Perdões é o nosso amigo do Correio. Se para mandar mensagem, mas beleza, pastor Eduardo, porque trabalha no Correio, então vai ser forte, hein? Essa aí é a sogra do meu filho, não é? Não, outra Adriana. A outra Adriana. A Adriana Loura, que essa deve ser da imobiliária. Isso, a Adriana tá vendendo terreno que nem água. Deus abençoe você, Adriana. Salomão. Perdões, Salomão é bênção também. Todos vocês são uma bênção, nós amamos vocês, tá bem? Vamos estar firmes, que Deus abençoe todos vocês, a família de vocês, o ministério de vocês. A Márcia e a esposa do Denilson, é fogo puro a Márcia, viu? Giovânia Vive, os nossos mantenedores. O Lourão, pastor Lourão. Tá, Benjamin, tá ligado? Tá bem, o Benjamin, quero mandar um abraço para você. É que hoje a gente não tem música aqui, o Celso falou que o programa aqui é ao vivo, então não tem música, só eu ia mandar um rap para você, viu, Benjamin? A gente ia mandar... Pastora Luciana é minha amiga, Pastora Luciana a gente briga, mas a gente se ama, não tem que fazer. Pastora Luciana é minha amiga, minha filha espiritual, esposa do presbítero Celso. Pastora Luciana, ó, te amo, hein? Eu tinha que mandar essa para você em público, porque senão não ia dar certo.
Então ama a sua vida e Deus te abençoe muito. E começamos junto, vamos terminar junto, pastor Luciana, na fé. Quero mandar um abraço também aqui para a presbítera Marisa. Vamos vencer. Quem? Esse cozinheiro igual James está para existir, hein? Pedala mal? Ei, James, você precisa aprender com o céu, só que é pedalar, filho. Tá? Deus abençoe vocês também. Vamos ganhar. Quem? A Ju Guerra, a esposa do pastor Bira. É, né? Tá certo. Olha aí, gente. Vamos pra cima, hein? Vamos ganhar Bragança pro Senhor Jesus aí. Pastor Luciano, precisa ver aquele panetone, hein, filho? Você falou que ia deixar certo aí. Eu não sei não, eu tô querendo dar um pulo aí, mas parece que tá bem fechado o extremo ali, viu, Celso? Ai, meu Deus, que não pode entrar lá. Diz que eu tenho uma caixa de panetone pra você. Então eu não vou pegar. Deixa, vai ficar à vontade. Graças a Deus são 7 horas. 7 horas não, 20 horas e 58 minutos. Celso, vamos encerrar então? Então vamos fazer a oração final. Em nome de Jesus, queridos, vamos orar pela nossa igreja, pelas igrejas de Bragança, pelo nosso Brasil. É tempo de oração. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo nosso Brasil, vamos orar pela Itália, pelas nações da terra. É tempo de oração. Vamos fazer como Atos, capítulo 12, versículo 12. A igreja estava orando. O pastor Rodrigo, do Ministério TVEC, pastor Paulo, todos os ministérios. Vamos estar juntos orando agora, buscando a Deus pela nossa nação, pela nossa cidade, pelas igrejas, pelos ministérios. Vamos buscar a Deus pelo nosso povo, pelo nosso rebanho, pelo rebanho do Senhor Jesus, na nossa cidade, no nosso país. Os ministros de Deus têm autoridade para orar em nome de Jesus. Celso Ricardo, presbitão, vamos clamar a Deus. Nosso amado Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu o privilégio, nos deu a chance de estarmos sendo treinados, estarmos aprendendo juntos, hoje no Tadel, sobre como pastorear essa geração, este povo. Abençoa cada um que está ligado, Senhor, no nosso Tadel, nesse canal. Abençoa a nossa nação também, todos os pastores, os ministros do Evangelho, as igrejas. Não é tempo de discussões teológicas, não é tempo de discordâncias, é tempo de orar. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de pastorear o rebanho de Deus que o Senhor colocou em nossas mãos. Não importa a quantidade, se seja 10, 20, 30, 50, 100, 500, 1000, 10 mil, não importa. O rebanho que o Senhor colocou em nossas mãos é nossa responsabilidade. Portanto, Senhor, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos qualifica e capacita para fazer a obra do Senhor. Abençoa as congregações que o Senhor colocou em nossas mãos, o rebanho que o Senhor colocou sob nossa responsabilidade. Continua nos dando força, nos dando qualificações e capacitação. Abençoa o presidente da República Federativa do Brasil, o senhor Jair Bolsonaro, também o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados Federais e Estadual, os senadores, a Praça dos Três Poderes em Brasília, o governador do estado de São Paulo, João Dória. Abençoa também o prefeito da cidade de Bragança Paulista, Senhor, também o nosso amigo, sempre vereador, Miguel Lopes. Abençoa todos, Senhor. Abençoa o Celso Ricardo, a sua família, todos os membros da Igreja Apostólica Templo Vivo, pastores, presbíteros, diáconos, anfitriões, líderes de rede, líderes de células. Abençoe, Senhor, as nossas famílias. Em nome de Jesus, queremos declarar nessa noite, Pai, que nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua presença. Ó Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor respondeu hoje às nossas orações. Obrigado que aqueles que estão nos seguindo agora por esse canal, pela internet, sejam abençoados e tocados pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e também... Celso, tem mais alguma coisa aí? Quem que é um abraço? Ah, sim, o bebê, pelo amor de Deus, só mesmo o corona, não tô satirizando não, mas só o corona para parar você, hein, bebê, pelo amor de Deus, hein, você não para, bebê, mas eu tava com saudade de você, bebê, um abraço para você, Adilson Júnior, também o seu pai, que é uma bênção para nós, um pastor eficiente, a presbítera Jorge, da dança, também quero mandar um abraço pro pastor Márcio de Oliveira, que vai estar pregando no nosso culto de celebração aqui, nesse canal domingo, 9 da manhã e também às 6 da tarde, um abraço para Gabriela, também o seu namorado. Deus abençoe a todos, a família aí da Rede Amarela. Deus abençoe vocês. Tem mais gente? Quem? Ah, e também tem o do Danilo. O Danilinho é fogo puro. Da Daiane, o Josias, a Daiane e o Josias são diáconos da igreja. Quem mais? A Thaisa. A Viviane Pires. Quem é a Thaisa? A Thaisa da fotografia? A Thaisa então é a discípula sua, né?
A Mariana e o bebê. Ah, é, porque agora o pastor Leonardo não está mais sozinho, agora tem uma criança lá, hein? Rapaz, que lindo. O Winkson. O Winkson, um abraço também para o presbítero Winkson, e também um abraço para a presbítera Jane, e também para o filho da presbítera Jane, e a pastora Mariana com seu bebezinho, que já está crescendo também. Eu sabia, essa igreja precisa crescer. E graças a Deus está vindo mais o Leonardinho ou a Marianinha, está chegando aí. Graças a Deus, estamos muito felizes. Graças ao Senhor, porque Deus está mandando mais uma alminha preciosa para nós aí. Ó, estamos muito felizes, pastora Mariana, porque você e o seu marido se preocupam com as pessoas. Isso é o ministério pastoral. E aí Deus está mandando mais uma ovelhinha para vocês cuidarem. Graças a Deus. Da minha parte, a Pampers já está garantida em nome de Jesus. Agora, será que eu posso dar a bênção apostólica ou não? Tem mais gente? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos em nome de Jesus. Amém? Tchau, obrigado pelo amor e pela paciência de vocês. E até o próximo Tadel. Obrigado a todos. Obrigado, Celso Ricardo. Até lá. Tchau.